E então, você acertou o nome popular dessa planta que eu tenho aqui no meu quintal? Bem, eu tinha dado uma dica, né? É o mesmo nome de uma banda de rock britânica. E essa banda é a? Isso mesmo, quem falou Queen acertou. E o nome popular dessa planta aqui no Brasil é rainha. Mas ela também é conhecida como chacrona e vários outros nomes na região da Amazônia brasileira e outros países também que fazem interface com o Brasil. Bem, essa planta, a rainha, ela tem sido muito comentada agora no meio urbano, mas não foi sempre assim. Por quê? Porque ela é uma planta do conhecimento tradicional amazônico e que ela, junto com uma segunda planta que a gente conhece como caapi ou jagube, que é uma liana, a composição dessas duas plantas dá origem a uma bebida ou chá que nós conhecemos como ayahuasca. Essa bebida é usada em rituais religiosos, tais como a barquinha, a união do vegetal, o santo daime e também na Umbanda, conhecido como umbandaime. Bem, o que mais que eu posso falar sobre essa planta? Essa planta, ela é muito importante porque ela tem um alcaloide que se chama NN-dimetiltriptamina. Esse alcaloide, quando ele é muito importante, porque ele tem um grande poder que a gente fala, né, de enteógeno. O que é isso? É promover uma conexão das pessoas com o seu próprio Deus interior, uma introspecção. Né? Então você entra em contato com questões suas, né? De forma muito profunda, muito vívida. Né? E questões existenciais, questões que realmente são importantes, inclusive em processos terapêuticos, né, para resolução de questões da pessoa. Mas acontece que essa planta, ela, na forma de um chá, ela só atua se ela estiver sendo usada junto com o jagube. Por quê? Porque esse alcaloide, eu vou falar daqui para frente, DMT, que é o NN-dimetiltriptamina. Quando a gente usa ele via oral, ele é degradado, ele é destruído por uma enzima que nós temos no sistema gastrointestinal, que se chama MAO, monoamina oxidase. Ocorre que quando eu preparo um chá junto com o jagube, o que acontece? Então, quando eu uso só essa planta como um chá, eu não vou ter nenhum tipo de efeito enteógeno, não é? Porque essa mal degrada. Ocorre que quando eu preparo um chá junto com o jagube, o efeito desse alcaloide se manifesta. Por quê? Porque o jagube possui outros alcaloides que inibem a mal. Então, em farmacologia, quando eu inibo uma inibição, o efeito final é a ação. Então, o jagube tem arminas, armalinas, que são outros alcaloides. O que eu acho importante a gente dizer aqui? Claro, essa bebida ela é consumida em contextos rituais, né? Originalmente na Amazônia. Ela tem sido trazida para São Paulo, para o Rio de Janeiro e outras capitais, totalmente descontextualizada do seu sagrado e também descontextualizada das cerimônias que são sagradas, aonde o sacerdote lá na Amazônia é que executa, né, é que oferece, é que pode, de fato, orientar as pessoas a usarem essa bebida. Então, o sacerdote ele tem todo um cuidado de ver, de observar quem pode usar, como, não é todo mundo que pode usar, né? Como, quanto, né? Então, quando você traz, então, algo que vem do sagrado, de um conhecimento tradicional, todo feito com cuidado, né? Sem riscos, porque já se conhece o potencial, mas também os riscos disso tudo, naquele contexto sagrado, tradicional, é uma coisa. Agora, quando você traz isso para um contexto urbano, aonde essa pessoa que vai consumir o chá não é um membro de um povo tradicional, que é o seu amigo, é o seu familiar, mas sim um cliente, a visão ela muda completamente. Então, o que passa a acontecer? Essa bebida, ela sai do contexto ritual e a pessoa que oferece não é mais um sacerdote, né? É digamos, como costumam dizer, um xamã urbano, né? Que cobra pelo serviço. E muitas vezes a gente vê coisas horríveis acontecendo, de risco mesmo da saúde, de quem recebe esses tratamentos, fora desse contexto tradicional. Então, no ambiente urbano,
porque muitas vezes, inclusive, não se sabe de onde vem esse chá. Ele é adquirido muitas vezes da internet. Então não é nem uma planta que você mesmo está colhendo, você está preparando o chá, como é feito no contexto tradicional. E mais que isso, muitas vezes esse xamã, né, urbano, que toma então, né, o nome, o papel do sagrado para si, para vender, para comercializar, para se monetarizar às custas disso, né, capitalizando então, né, o sagrado, né, ele pode até querer, e costuma-se misturar outras coisas. Ah, vamos usar também a sananga, vamos usar também o sapo, isso, aquilo, quer dizer, trazendo uma série de substâncias que não se sabe o efeito quando são utilizadas de forma somadas, e isso pode trazer um problema, do ponto de vista de saúde pública, enorme. Né? E as pessoas acham, não, mas veja, é o conhecimento tradicional, é o sagrado. Sim, é lá, naquele contexto, sem os interesses capitalistas, né? Do urbano. Né? Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. É sagrado? É. É seguro? Para quem pode, não é para todo mundo, mas no contexto ritual. Né? Um outro ponto que eu queria trazer, muito importante, é que recentemente a gente achava, né, que só as plantas tinham dimetiltriptamina, DMT. Depois a gente começa a entender que animais também têm, e a gente é animal, né? Lembra, somos animais humanos, mas somos animais. E começou-se a entender que nós também, o nosso cérebro também produzia DMT. Ora, para quê? Né, eu sou bióloga, então eu sei que na biologia, a gente não nosso organismo ele não cria nada, ele não gera nada que não tenha uma função. A biologia ela é econômica. Eu não posso ter um aparelho, um órgão que não tenha função. Então, se eu libero o DMT, tem algum motivo. E o que se aventa cada vez mais a partir de estudos de fora do país, né? Eu vou deixar aqui aqui para vocês verem o livro e um filme de um grande pesquisador que se chama DMT, a molécula do espírito, aonde pesquisadores estão fazendo estudos, estão começando a aventar a possibilidade de que a DMT seja uma molécula que conecta e desconecta o corpo com o espírito. Então, na hora do nascimento, faz a conexão. E na hora da morte, faz a desconexão. Essa é a hipótese que vários autores têm se debruçado sobre e estudado, do ponto de vista científico, né? Produzindo artigos, produzindo materiais. Ou seja, é uma molécula que a nossa glândula pineal, né? Que é esse terceiro olho que a gente tem aqui, né? Ele liberaria, inclusive hoje já se sabe que a glândula pineal tem tudo a ver com questões de mediunidade, então dependendo dos sais que a gente tem, aí é um outro pesquisador que eu também deixo aqui a fonte para vocês, que se quiserem ir atrás, né, um professor da USP, que tem se dedicado ao estudo da glândula pineal, que se conecta com a DMT, né? Então, veja, a gente tem muitas coisas sendo estudadas, né? E a gente percebe também que as pessoas que passam por EQM, que é experiências de quase morte, elas têm um comportamento, sensações e vivências que vão de encontro com aquelas do efeito enteógeno quando a pessoa utiliza a DMT externa, a DMT que vem da planta. Então, de novo, DMT eu posso obter da planta, mas eu também produzo a DMT. Assim como a morfina, eu posso obter da papoula, mas eu também produzo endorfina. Assim como a cannabis, eu posso obter o THC, o CBD e todos os fitocannabinoides, mas eu produzo também os endocannabinoides. Então, isso é muito bonito de ver, né? Como é que a química, nós somos a natureza. Nós somos, quer dizer, o que a gente produz, a planta produz, o sapo produz, né? Claro, né? Vamos aqui contemporizar tudo isso, mas existe sim moléculas que todos nós produzimos. Por quê? Né? E aí, uma mensagem que eu gostaria de deixar, bom, tá bom, mas o que a ayahuasca tem a ver com o canabinal, né? Então, vários elementos da natureza, animais ou vegetais, que possuem DMT, são considerados enteógenos, alguns deles são considerados também psicodélicos. Né? Não só, por exemplo, a psilocibina não é DMT, vem do Psilocybes cubensis, e também é uma substância psicodélica. Por que psicodélica? Porque age de forma agonista nos receptores serotonérgicos, sobretudo 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT2C. Não é antagonismo, é agonismo. Então, substâncias com esse perfil, elas são consideradas hoje psicodélicos.
E nós sabemos que a cannabis sativa age também por essa promiscuidade molecular nesses receptores de forma agonista. Então, nós podemos também considerar a cannabis sativa como um psicodélico. Bem, então acho que é isso. Rapidamente trazer essa mensagem sobre a ayahuasca, que é realmente uma bebida muito importante no seu uso, no seu contexto ritual. Tem muito potencial antidepressivo, antidependência. Então, várias universidades, a nossa aqui, o professor Carlini já estudou ela como antidependência para cocaína. Na USP, as pessoas estão estudando na Faculdade de Medicina com atividade antidepressiva. Né? Então, nós temos muito que aprender com essa planta. Mas, de novo, ela é sagrada. Né? Ela não deveria ser descontextualizado o seu uso, e muito menos o sacerdote, né? O papel do sacerdote que é o detentor, é quem realmente sabe oferecer isso para os consulentes, para os pacientes, enfim. Então, eu espero que essa informação tenha sido útil para vocês, esse conhecimento, na verdade, né? E que a gente possa aprofundar os estudos na glândula pineal, na liberação da DMT pelo nosso cérebro e, quem sabe, desvendar o grande mistério, né? Que é a pineal, o DMT e o nascimento e a morte, e o espírito e tudo isso junto. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Ainda tem mais a semana que vem. Vou trazer uma coisa muito legal, então fique com a gente, porque você sabe, o Canabinal é o canal de notícias científicas dos canabinoides. Participe dele.